Vamos entender um pouco hoje sobre o que está acontecendo no Brasil. Por que o país está enfrentando uma crise econômica, uma crise jurídica, uma crise moral? E por que esses personagens que estão vivendo tudo isso não se envergonham e até mesmo colocam às claras todos os podres sem nenhuma vergonha e medo da opinião pública? Então vamos lá. Pois é. E, no entanto, agora se descobre que o grande problema do Brasil é o Supremo Tribunal Federal. Que a grande ameaça à democracia é o Supremo Tribunal Federal. Não fui eu que disse isso. Apesar de ter um corte aí, na verdade ele disse que o brasileiro é que tem hoje esse posicionamento. Eu não discordo dessa conclusão dele. E há alguns dias, o deputado Coronel Meira fez uma denúncia gravíssima e disse que existe suspeita de que as prisões de 8 de janeiro pode ter vindo de uma trama. Por quê? A Papuda teria então recebido pouco antes das prisões, daquelas prisões lá, daquele episódio lá no 8 de janeiro, receber então mais de 1.000 colchões na penitenciária. Aí a gente fica, na verdade, difícil de imaginar uma trama envolvendo ministros do STF. Mesmo porque nós estamos falando do topo da justiça brasileira. Ainda que fossem juízes de primeira instância, mas essas autoridades são encarregadas de interpretar a Constituição Federal, de garantir a perfeita aplicação da lei no país, entre outras. Pelo menos isso é o que deveria ser. E mais, o próprio ministro Alexandre de Moraes disse dias antes, acho que foi na posse lá do presidente Lula, né? Havia muitas pessoas para prender e muitas multas para aplicar. Mas isso não quer dizer que a fala do ministro Alexandre de Moraes possa ter algo a ver com as prisões que aconteceram no 8 de janeiro, né? Pelo menos a gente não tem prova de que isso tenha sido armado, né? Mas é um deputado federal que está denunciando aquela situação dos colchões que chegaram nos presídios. Olha, esse deputado, ele não está acusando. Pelo menos é o que eu entendi. Segundo ele, é uma linha que pode chegar a uma conclusão, né? E nós não podemos fechar os olhos para isso. E é o que nós precisamos esclarecer. Porque temos muitas vidas envolvidas nisso aí. Inclusive, uma vida já foi perdida na prisão, né? Lesão, precisava de cuidados médicos, não foi permitido pelo relator, que não deu a mínima pelos diversos argumentos da defesa e pelo posicionamento, né, da PGR e pelo que veio até nós sobre essas prisões. Elas foram ilegais por diversos motivos. Não por minha análise, mas por diversos juristas no país que já se posicionaram em relação a essa situação. Primeiro porque o Supremo
não é a instância natural da causa. Segundo, porque as acusações elas não param em pé. Elas não estão de acordo com os fatos. E pelo que consta, a ordem para prender as pessoas que estavam acampadas em frente ao quartel teria sido do presidente da República. Foi o próprio general, eu não me recordo o nome dele aqui, mas ele falou em um depoimento numa dessas CPIs que foi o presidente Lula que determinou a prisão dessas pessoas que estavam lá em frente ao quartel. E sem motivação plausível. Sem contar que as pessoas, na hora que elas foram recolhidas ali da frente do quartel, elas foram enganadas. Não deram a voz de prisão para essas pessoas. E levaram elas para um ginásio lá da Polícia Federal que mais parecia um campo de concentração, que não tinha uma estrutura adequada para receber aquelas pessoas e jogaram elas ali dentro. E foram todas acusadas de terrorismo e por estarem tentando dar um golpe sem arma, um golpe com algodão doce, né? E todos não tiveram direito à defesa. E agora, esse mesmo relator resolveu que essas pessoas não têm direito a um advogado fazendo sua sustentação oral em sua defesa, lá no plenário. Mesmo depois da PGR e da OAB se posicionarem contra o Supremo que está tirando as prerrogativas desses advogados. A cara não queima mais de algumas pessoas nessa república. Eu acredito que eles entendem que já está tudo dominado e não é para menos. O ministro Gilmar Mendes, o decano da Corte do Supremo Tribunal Federal, atribuiu recentemente essa eleição do presidente Lula a uma decisão exclusivamente da Corte. E isso foi dito em um fórum internacional que ele participava. Inclusive, fazia-se presente lá, que fazia parte também desse fórum, o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso. E o ministro Gilmar Mendes destacou naquela ocasião que a anulação das condenações de Lula, né, lá na Lava Jato, foi em decorrência do STF que permitiu que, na verdade, quando ele era o ex-presidente, era preso, né, recuperasse seus direitos políticos para que concorresse nas eleições de 2022. O ministro chegou até a classificar tal evento em sucesso, em um sucesso, né, do STF e do Tribunal Superior Eleitoral. E que teria sido tudo para defender a democracia. Nitidamente, deu para notar que ele falava aquilo demonstrando orgulho por ter participado dessa situação. É difícil até nominar tudo isso. Vamos ver o vídeo do ministro Gilmar Mendes. Nesses últimos momentos, William, que se a gente voltou, e de novo a gente tem que apelar para a memória, se a política voltou a ter autonomia, eu queria que fizessem justiça. Isso graças ao Supremo Tribunal Federal.
Se hoje nós temos a eleição do presidente Lula, isso se deveu a uma decisão do Supremo Tribunal Federal. É preciso reconhecer isso. De novo, Milan Kundera. Vamos travar a luta contra o poder absoluto. Mas vamos travar a luta contra o esquecimento, a memória contra o esquecimento. Vamos resgatar isso. Isso é fundamental. Se a política deixou de ser judicializada e deixou de ser criminalizada, isso se deve ao Supremo Tribunal Federal. E aqui está um ator que chama essa reforma também de sua. Perceberam? As pessoas até batem palma, né? E ali o digníssimo ministro Gilmar Mendes, ele fala com aquela segurança, com aquele orgulho, né? Com aquele sorriso na cara, do que fez a melhor coisa do mundo, né? Permitiu sei lá, o que eles fizeram, mas eles conseguiram colocar esse atual presidente da República. Ele cobra ali reconhecimento, né? Porém, as pessoas mais sensatas, nem precisa ser do espectro político de direita, né? Sabe, está muito claro que houve uma parcialidade da corte durante as eleições. Só mesmo aquele militante, aquela pessoa que ser enganada, resolve não entender isso, né? Para não dizer aquela palavra que termina com LPE, né? E não pode ser outra coisa senão uma ação criminosa que foi perpetrado ali, né? Ele está fazendo uma confissão, eu pelo menos entendo como uma confissão. Para ele não é uma confissão. Para ele aquilo ali é uma coisa digna, né? De que defendeu a democracia e que tirou uma pessoa da presidência, segundo ele, não era bom para a República. Pelo menos no entendimento dele. Então, como eu disse, não pode ser outra coisa senão uma confissão criminosa, sendo abertamente assumida. É um absurdo que não aconteça nada depois de uma declaração dessa e as pessoas acham normais, as pessoas batem palma e vida que segue, né? É o Brasil. É o Brasil que a gente está vendo. Pois é, mas não é a única declaração absurda vinda da nossa Suprema Corte. Podemos colocar no mesmo balaio o presidente do STF, agora o atual presidente do STF, o ministro Roberto Barroso, do perdeu mané, não amola, eleição não se ganha, se toma. E por último, nós vencemos o bolsonarismo. A gente viu, nada aconteceu com ele. Como prêmio, virou presidente do Supremo. É o nosso país. Vamos ver aí como é que foi que ele falou e esse vídeo, né, essa fala dele foi na verdade, numa manifestação política dele ali na Uni. Né? Ele estava acompanhado lá do ministro Flávio Dino. Vamos ver o que o Barroso falou, né?
Porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo, nós derrotamos o bolsonarismo, nós derrotamos o bolsonarismo. Porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo, nós derrotamos o bolsonarismo. Pois é. Nós derrotamos o bolsonarismo. Mais uma confissão. E se juntar todas essas, né? E algumas outras declarações de ministros, não só esses dois, né? Teremos aí um dossiê que podemos tirar uma conclusão muito clara do que aconteceu em 2022. E a gente viu ultimamente o Senado meio que acordando, né, através do senador Rodrigo Pacheco. A gente ainda não sabe o que foi que aconteceu. Ele, de repente, acordou num dia falando que não vai aceitar mais essas medidas monocráticas, né, decisões monocráticas do STF. E aí parece que entrou em desentendimento aí, mas a gente vê que talvez seja apenas um teatro. Pode ser que seja um teatro. A gente espera que ele tenha acordado mesmo. Não queremos que seja apenas uma forma de uma cobrança, né? De alguma coisa que não foi feito para ele, ou de uma coisa que ele esteja querendo, porque nós acostumamos com isso. Esses políticos, eles sempre colocam ali o bode na sala para ter alguma coisa a mais. É a nossa república. Nós aprendemos com isso. Então, quando um político desse, igual o senador Rodrigo Pacheco, aumenta a voz, fala que vai fazer isso ou aquilo, que possa prejudicar o seu aliado, porque o governo é aliado, o Supremo Tribunal é aliado, pelo menos era aliado, a gente espera que ele tenha acordado mesmo e não seja exatamente isso que a gente esteja talvez pensando, ele venha querer fazer uma cobrança a mais, ganhar algo mais, né? Sem se importar com o povo do país. Mas, se ele acordou, foi tarde, pelo menos ele acordou. E a gente espera que os outros senadores tenham a mesma conduta. E veja, perceba do que está para acontecer no país, principalmente agora, com essa indicação do ministro da Justiça, o Flávio Dino, para assumir um lugar na corte. Já imaginou com a cabeça desse ministro da Justiça entrando na Suprema Corte, assumindo um poder quase que absoluto na República? O que vai acontecer com o país? Como é que pode um negócio desse? Então, mais uma vez, esperamos que os nossos políticos, principalmente o Senado, tenha juízo, perceba que as coisas vão piorar ainda mais no país. Eles não colocam os seus interesses em primeiro lugar, porque o país está correndo risco. Está correndo um risco altíssimo. E a gente quer que a corte comece a chegar ao seu estado normal daquilo que tenha que fazer, né? Que é a guardiã da Constituição, e não fazer essas barbaridades. Hoje, nós, brasileiros, não temos mais segurança jurídica. A qualquer momento, se você disser uma ou outra coisa,
que um ministro da Suprema Corte sinta que aquilo ali é prejudicial a ele, ele efetua a sua prisão, ele manda te prender e você vai para a prisão sem prazo de sair. Hoje nós temos lá brasileiros presos sem julgamento há 11 meses, com tornozeleiras na perna, há mais de 11 meses. Estão todos presos. Tem uma condenação. E não haveria, né? E apesar de alguns já terem sido condenados, que a gente sabe que erroneamente, porque não há motivo para isso, e condenações absurdas. Então, quando a gente vê isso, a gente sente a insegurança jurídica e pede aí a esses políticos que foram eleitos para representar o povo, né, a população, que reaja. Não deixe isso continuar. E nós tivemos também uma reação agora da OAB, não sabemos também por quê, porque parece que a OAB estava dormindo em berço esplêndido, e isso não é de agora, né? Já há mais de 4 anos já vinha esse processo do STF, né, subvertendo aí a Constituição, as leis do país, e a OAB batendo palma, assim como alguns políticos, algumas outras autoridades, batendo palma para o que estava acontecendo. Então a OAB agora se levantou e está cobrando, né? Nós temos aí os presos hoje sendo defendidos por alguns advogados, estão perdendo as suas prerrogativas, não estão conseguindo defender os seus acusados. Até há pouco tempo atrás, os advogados não sabiam como defender porque não tinham acesso ao processo. E é desse jeito que a banda está tocando. E vamos assistir aí, 1 minuto só de vídeo, o presidente da OAB de Minas Gerais, que falou durante um encontro, durante uma palestra lá, que teve junto com o ministro Barroso, e falou na cara dele exatamente aquilo que ele pensava, aquilo que o povo brasileiro pensava e gostaria de falar. Então, isso aí serviu um pouco para lavar a nossa alma. Então vamos ver aí. Senhoras e senhores, a advocacia merece respeito. E se o que a vida quer da gente é coragem, como diria Guimarães Rosa, e se a advocacia não é profissão de covardes, como pontuava Sobral Pinto, nós dizemos, respeitosamente, mas em alto e bom som, que os excessos que vêm sendo praticados por magistrados dos tribunais superiores nos causam indignação e merecem o nosso veemente repúdio. Nós somos essa voz, e essa voz não pode e não será calada. Ministro Luiz Roberto Barroso, ilustre presidente do Supremo Tribunal Federal, nós somos adeptos do diálogo como forma de construir pontes e não muros para alcançar as soluções em favor da advocacia e da cidadania. Pois é. Então, é isso que a gente espera da OAB, né? E a gente espera de alguns políticos, principalmente do Senado. Coloque o Brasil nos trilhos, retorne à normalidade para que a gente tenha segurança e não viva com medo. Isso porque o medo já era, o medo já foi, as pessoas estão voltando às ruas. E isso deve continuar. E nós temos que fazer realmente pressão aos nossos parlamentares
para que a coisa volte à normalidade. Então é isso. Ficamos por aqui.